Só essa história. Uma jovem, menor de idade, 16 anos, procurou a polícia para dizer que foi violentada durante um ritual. Ela seria cartomante, queria entrar subir no nível do negócio lá e teria procurado um pai de santo. E nesse ritual, o pai de santo teria dito para ela que precisava ter uma relação com ela para poder chegar no nível que eles queriam, um negócio assim. O que a gente fez diante desse relato? A gente convocou o repórter Wesley Lemos para ir atrás dessa história. Ele, inclusive, ouviu a jovem. O que ela conta nesse relato, hein, Wesley? É um relato muito forte, viu, Parrinho? Inclusive, ela não vai mostrar o rosto, né? Uma menor de idade de 16 anos. E ela conta que há cerca de 3 meses, então, conheceu este pai de santo, que tem 61 anos e tem um espaço religioso na região central de Londrina. Segundo a versão dessa adolescente, eles se conheceram em uma loja mística em Cambé, ou seja, uma loja que também comercializa produtos de diversas religiões. Ela teria comentado com um funcionário dessa loja que estava procurando um espaço religioso para começar a frequentar. Esse pai de santo estava nesse local, na versão dela, e eles conversaram. Houve um convite para ela começar a frequentar o espaço religioso na região central de Londrina. Ela teria frequentado esse espaço por aproximadamente 3 meses, em diversas situações, com várias pessoas, são eventos religiosos, até que chegou um dia que ela passaria por um ritual. Esse ritual seria para ela, segundo a versão dela, se tornar então uma mãe de santo. Ela faria parte desta religião, do Quimbanda, e depois ela seria formada então nessa religião. Segundo a versão dessa adolescente, no momento desse ritual, ela teria sido estuprada. Depois de 2 dias que aconteceu esse ritual, ela procurou a polícia, registrou um boletim de ocorrência, inclusive também indicou algumas testemunhas para a Polícia Civil que devem ser ouvidas nos próximos dias, e ela também fez um exame de corpo de delito. O resultado desse exame ainda não ficou pronto. Nós vamos ouvir agora então o relato dessa adolescente contando em detalhes como tudo aconteceu. Vamos ouvi-la. Eu fui lá para deitar com o santo, porque eu ia me formar na Quimbanda e ele falou que antes de eu me formar eu ia ter que deitar com o santo. Aí quando eu fui para deitar com o santo, primeiro ele falou que ele tinha que dar o banho de erva. Eu pensei que ele que tinha que dar porque ele era a única pessoa que poderia me formar, por conta que ninguém lá era formado em Quimbanda e ia me formar. Então pensei que era por conta disso e depois aconteceu. Eu contei primeiro para uma amiga. Fui na casa dela e falei para ela. Aí depois eu não falei para mais ninguém. Só no outro dia, que foi quando eu fiz o boletim de ocorrência, que eu falei para meu marido. Você viu uma menina que eu falei para ela e ela falou que a cunhada dela, a cunhada dele, teria saído de lá acusando ele de ter feito a mesma coisa. O que você espera a partir de agora? Que a justiça seja feita, né? Porque eu não tô bem, eu fico mais mal sabendo que ele tá tranquilo por aí e eu tô desse jeito. Tem sido difícil, mas eu tô trabalhando em melhorar. Eu também comecei a psicóloga, né? Mas o problema é que eu ando tendo um pouco de dificuldade de fazer as coisas como eu fazia antes, principalmente dormir. Tô bem mal, não consigo dormir de jeito nenhum. É uma denúncia gravíssima que foi informada então à Polícia Civil por meio de um boletim de ocorrência. Como eu disse, um exame de corpo de delito foi realizado, mas o resultado ainda não ficou pronto. Esta jovem de 16 anos, ela é cartomante há cerca de 3 anos e procurou esse espaço religioso na região central de Londrina. Segundo a versão dela, outras mulheres também teriam sido vítimas desse pai de santo e claro que tudo ainda será apurado pela Polícia Civil. É o relato dessa jovem muito forte, ela que inclusive está com um advogado constituído, o Dr. Mauro Martins, que está atuando como assistente de acusação neste caso, e ele também conversou com a gente. Aguarda o resultado do corpo de delito e espera que a Polícia Civil escute então o homem que foi acusado e, além disso, outras testemunhas que foram indicadas no caso nos próximos dias. Vamos ouvi-lo.
crime narrado ali pela adolescente, né, se amolda perfeitamente o artigo 213 do Código Penal, previsto ali no parágrafo 1º. Foi utilizado numa grave ameaça, em que o mesmo, informando a mesma que o procedimento a qual seria para que ela tenha aquela formação na quimbanda para poder ser mãe de santo, assim o termo utilizado, teria que passar por um processo e que esse processo envolveria um ato sexual com esse pai de santo, né? E nesse procedimento ele alega que através da entidade, dizendo Lúcifer, necessitava que passaria por esse processo e que esse processo teria que usar o corpo dele, a entidade utilizaria o corpo dele para ter esse ato sexual com a mesma. E quando houve a negativa dela, segundo o relatado, esta foi informada através desse pai de santo que, se ela se negasse ou desistisse, poderia perder a vida, o marido dela poderia perder a vida, uma vez que a mesma é casada, e, temendo por isso, acabou cedendo a cometer aí essa relação sexual, esta que ainda foi sem preservativo, né? Então ainda expôs aí ela a alguns outros fatores aí de ordem de doença sexual, se acaso o mesmo o tinha. A nossa produção também entrou em contato com o advogado que está representando este pai de santo. A nossa produção entrou em contato com o advogado Fernando Henrique Oliveira. Ele informou que está pedindo a habilitação no processo, que ainda não tem o conhecimento, então, do processo na íntegra e só vai se pronunciar depois que tiver acesso integral dos fatos. Volto com você, Parra. Obrigado. Não tem muito o que comentar, né, gente? Eu me lembrei do caso lá do João de Deus, né, que se passava por curandeiro, por espiritualizado, enganou um monte de gente, estuprou dezenas de mulheres, condenado lá a centenas de anos de prisão e hoje está em prisão domiciliar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem se envolve, né? Tomar muito cuidado com quem se envolve. 16 anos. E aí, o que você vai falar? Vamos aguardar qual que vai ser o entendimento da justiça nesse caso.